E vamos refletir sobre isso nessa noite. Sobre o que é, como ser, como viver a inteireza de coração. Inteireza vem da palavra inteiro. Então vamos falar sobre isso nesta noite, inteireza de coração. Para isso, palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Versos de 1 a 3, a princípio, e vamos nessa noite refletir sobre esse tema. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Se dá para emprestar essa porta um pouco, essa luz está refletindo lá no meio. Primeiro Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, e para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei que prosperes, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Feche seus olhos, Senhor Deus. Eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, que é preciosa, que não mente jamais, Senhor. A palavra que a respeito da qual é dita que céus e terra passarão, mas ela permanecerá para sempre. Que essa palavra mais uma vez encontre guarida em nossos corações. Que nós tenhamos corações e mentes abertos para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações com a sua doce e suave voz, mais uma vez nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Livra-nos de toda distração nessa hora. Que estejamos totalmente voltados para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. As últimas palavras de um homem certamente traduzem como e pelo que esse homem viveu. As últimas palavras de alguém resumem pelo que aquela pessoa viveu. Nós acabamos de ler aqui as derradeiras palavras do maior rei da história de Israel. O guerreiro, o servo, o profeta, o músico, o poeta, ele mesmo, estamos falando do grande rei Davi. Tão importante que ainda hoje nós estamos aqui aprendendo lições por meio do seu exemplo de vida com Deus. Davi, o rei Davi, foi um homem muito importante na história do povo de Deus, na história da humanidade, da nação de Israel. Por quê? Porque Davi buscou ao Senhor e, buscando ao Senhor, ele o achou. Porque quem busca, encontra. Então, Davi buscou o Senhor e o achou. Davi, ele construiu um relacionamento verdadeiro
Um relacionamento que era íntimo com Deus sem ser profano. Um relacionamento que era próximo de Deus, no qual ele era próximo de Deus, mas sem se esquecer de que era apenas um homem diante do Santíssimo Deus. Davi buscou ao Senhor por inteiro, com inteireza de coração. Por tudo isso, Deus o transformou, veja só, Deus o transformou numa referência, deixando uma dica, eu diria assim, para quem quisesse buscá-lo. Então, Deus deixou uma dica. Deus transforma o rei Davi numa referência de como buscar a Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, siga o padrão do meu servo Davi. Padrões, amados, nós estamos num tempo da sociedade chamado pós-moderno que rejeita qualquer tipo de padrão. A sociedade hoje é avessa a padrões. As pessoas rejeitam a ideia de um padrão que todos tenham que seguir, porque nós vivemos numa sociedade relativista, que relativiza tudo. Então, cada um quer viver a vida do seu próprio jeito. Mas os padrões, eles não existem, como alguns podem pensar aí fora e talvez até do lado de dentro da igreja. Os padrões, eles não existem, como alguns dizem por aí, para deixar a vida mais chata. Esse negócio de padrão é muito chato, a vida fica chata com isso. Não, o padrão não existe para isso. Os padrões, eles existem exatamente para nos servirem de referências. Referências para alguém que ainda não alcançou um determinado objetivo. Então, quando você precisa alcançar um determinado objetivo, seja ele qual for na sua vida, você precisará focar, observar um padrão. É por causa disso, por exemplo, que o padrão a seguir para quem deseja ser médico, quem deseja ser médico tem que fazer o quê? Cursar o quê? Uma faculdade de medicina. Não dá para quebrar, não dá para desprezar o padrão, que é cursar uma faculdade de medicina, só porque eu considero difícil. Só porque eu não concordo com ele. Eu acho isso um absurdo, que não precisaria disso para ser médico. Eu posso achar à vontade, mas não adianta, o padrão é esse. Então não importa, ou eu me adequo ao padrão, ou eu nunca serei um médico aqui no exemplo citado. A pessoa nunca será um médico. Se ela deseja ser um médico, uma médica, ela terá que seguir o padrão e cursar, fazer um curso de medicina, não tem outro jeito. Agora me diga o seguinte: se nas questões corriqueiras, como essa que eu citei aqui, se nas situações corriqueiras da vida funciona assim, tem que seguir um padrão, eu poderia citar vários aqui, mas você já entendeu o que eu quis dizer? Por que seria diferente quando nós tratamos da vida espiritual? Por quê? Se nas coisas corriqueiras da vida é necessário seguir padrões, por que na vida espiritual, por que na vida com Deus seria diferente? Então, meu irmão, minha irmã, não se engane, não se engane. Os padrões bíblicos, eles existem e eles devem ser seguidos. Por quem? Por todos os cristãos, por todos aqueles que são cristãos de verdade. Os padrões bíblicos não são para a gente pensar se eu quero ou se eu não quero seguir. Eles devem ser seguidos. Por quem? Por todos os cristãos.
Não tem essa história de contextualizar. Não, vamos modernizar, vamos atualizar, vamos melhorar. Primeiro que não dá para melhorar aquilo que Deus fez. O ser humano tem capacidade para melhorar alguma coisa que Deus fez? Não. Pelo contrário, né? Muitas vezes ele estraga aquilo que Deus criou, desfigura. Então, veja bem, a palavra de Deus está aqui. Os padrões de Deus estão aqui. Então, não nos cabe querer atualizar, modernizar, melhorar, ter essa ousadia, essa presunção de melhorar. Não tem essa história. Só é possível ser um cristão aprovado por Cristo. Só é possível ser um cristão aprovado por Jesus, seguindo os padrões que Ele mesmo estabeleceu, que Ele mesmo nos deixou na Bíblia Sagrada. Não tem outro jeito. Não pensa assim que eu vou fazer um bolo aqui para agradar Jesus, tal. Se eu não estiver seguindo a Bíblia, não funciona dessa forma. Não funciona. A gente não consegue subornar a Deus, a gente não consegue comprar a aprovação de Deus. Eu vou fazer isso aqui, tal coisa. Eu vou doar lá um saco de cimento para a igreja e tal, e Deus vai me abençoar. Se você não estiver obedecendo os padrões da palavra, isso não vai valer de nada. Isso será um sacrifício de tolo, a palavra chama. Então veja bem, sem seguir o padrão, não tem como ser cristão. Até rimou. Sem seguir o padrão, não tem como ser cristão. Uma vez que um padrão está estabelecido, amados, existem 3 opções em relação a ele. E é disso que trata aqui a nossa reflexão nessa noite. Deus estabelece o padrão, e aí, o que vai acontecer agora? O padrão está estabelecido, não dá para mudar, não dá para mexer no padrão. O padrão é esse e acabou. O que nos cabe é tão somente o quê? Nós fazermos uma escolha. E quando a gente se depara com o padrão da palavra de Deus, nós temos 3 opções em relação a esse padrão. Quando nós nos deparamos com aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos 3 opções, 3 possibilidades a tomar. Nós podemos seguir esse padrão inteiramente, nós podemos seguir esse padrão parcialmente, ou seja, eu sigo uma parte, mas nem tudo, ou nós podemos não seguir. Então, vamos ver aqui o caso de 3 pessoas diferentes que escolheram cada uma dessas opções. E nós vamos refletir nisso nesta noite. Então vamos ver aqui Davi. Nós lemos aqui o rei Davi, as últimas palavras dele, e vejamos o que Deus diz. Quero te convidar a ir lá no 2º livro das Crônicas agora, um pouquinho mais à frente, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 21 e 22. 2 Crônicas 33, 21 e 22 diz assim: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. 22, todos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as seguiu. Então veja bem, esse Amon foi, depois de Davi, a 15ª geração. Já tinha passado muitos anos, quase 400 anos depois da morte de Davi, daquelas palavras que a gente leu ali. Esse Amon era um descendente de Davi, ele era um rei de Judá. Ele exemplifica para nós, ele tinha o padrão. Quem era o padrão? Era o rei Davi. O padrão de
Alguém que servia a Deus com inteireza de coração, com um coração inteiro, de um homem segundo o coração de Deus, que ele tinha, era quem? Era o seu próprio antepassado, o rei Davi. O padrão era esse. Mas o que ele faz? Ele não seguiu o padrão do Davi. Ele ignorou o padrão de Deus. Ele viveu como ele bem quis e seguiu um mau exemplo, no caso do seu pai, o rei Manassés, anterior a ele. Então, ele ignorou o padrão de Deus. Esse rei Amon, ele viveu como quis. E vivendo como quis, qual foi o desfecho da vida dele? Ele foi reprovado pelo Senhor. Ele foi reprovado pelo Senhor. Se nós, amados, vou falar uma coisa, não fica bravo comigo, porque é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Ela vai além ainda. Ela diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. O que a Bíblia quer dizer com isso? Isso em Jeremias 17. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que o coração do homem, a intenção dos corações do ser humano, ela é para o mal desde a meninice, desde a infância. Ela é sempre para o mal. Sempre para aquilo que é contrário à vontade de Deus. O que isso significa? Significa que se Deus nos deixasse a nossa própria sorte, se Deus nos largasse de mão, como a gente usa a expressão, para a gente seguir o nosso coração, todos nós aqui, sem exceção, a começar por mim, iríamos nos arrebentar. Todos. Qualquer um de nós que seguisse o próprio coração, ia se arrebentar. Por isso que Deus nos faz nascer de novo, e há uma promessa, e Ele nos dá um novo quê? Novo coração, na expressão bíblica. Ele nos faz nascer de novo, uma nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então veja bem, esse rei é alguém que, olha, era um descendente de sangue do rei Davi, mas Deus não tem netos, nem bisnetos, nem tetranetos, nem nada disso. Não adiantava ter o sangue de Davi correndo nas veias e não seguir o exemplo de Davi. E por isso, mesmo sendo rei, mesmo sendo filho, descendente de Davi, ele foi reprovado por Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, Deus o reprovou. Deus reprovou a maneira dele de viver. Deus reprovou as atitudes, o jeito como ele viveu a sua vida, as ações que ele tomou. Vamos a um outro exemplo. Agora, voltando um pouquinho no capítulo 25, ainda aí de 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Capítulo 25, versículos 1 e 2. Vamos lá. Era Amazias da idade 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Joadá, de Jerusalém. e fez. Porém, não com interesse do coração. Olha só, coisa interessante. E veja como Deus é justo, porque Deus sabe reconhecer aquilo que nós fazemos de certo, sim ou não? Sabe. Fez o que era o quê? Fez o que era reto, ou seja, justo, correto, aos olhos de quem? Do Senhor. Mas Deus é justo também, não tapa sol com peneira. Aí vem a segunda frase. Porém, não com interesse de coração. Fez o que era certo? Fez, mas em parte.
não com o coração por inteiro. Estamos falando de um outro rei agora, Amazias. Ele seguiu o padrão de Davi, então, porque ele fez o que era correto aos olhos do Senhor. Mas seguiu até certo ponto. Seguiu até certo ponto. Seguiu, não sei, 50%, 60%, 40%, não sei. Né? Para facilitar aqui o nosso entendimento. O fato é que Deus, a palavra de Deus, Deus observou que, embora ele tenha procurado buscar ao Senhor, ele não fez isso por inteiro. Não fez isso por inteiro. O que significa isso? E como isso se aplica à nossa vida? É possível servir a Deus. É possível servir a Deus e até fazer algumas coisas certas, mas não ter o coração inteiramente dedicado ao Senhor. É isso que a palavra está nos ensinando. E foi uma verdade na vida de um rei, do rei Amazias, e é verdade na vida de muitos cristãos do nosso tempo, que fazem algumas coisas, sim, que são retas, que são corretas aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração, mas seguem o padrão de Deus, mas parcialmente, seguem até certo ponto. Eu sou crente, eu faço isso, coisa e tal, mas eu não concordo com o dízimo. Só para dar um exemplo, né, básico dos nossos dias. Então concorda em vir à igreja, concorda em estar no culto, concorda em ser membro da igreja, concorda em um monte de coisa, mas não concorda em contribuir financeiramente com a igreja. Faz o que é reto aos olhos do Senhor, porém, até certo ponto. Não tem o coração inteiramente dedicado ao Senhor, não tem inteireza de coração. A pergunta é: Deus quer quantos por cento do nosso coração? Ele quer o nosso coração por inteiro. Alguém aqui, alguma irmã, as irmãs que são mais assim sensíveis, vamos usar essa palavra. Alguma irmã aqui, se você é casada, se você não é, né, pense no seu pretendente. Alguma irmã aqui aceitaria que o sujeito chegasse para você e falasse assim: olha, eu te amo, mas eu vou te dar 70% só do meu coração? Você ia aceitar um negócio desse? Irmãs, tem como um negócio desse? Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque comprometimento tem que ser por inteiro. Compromisso requer entrega por inteiro. E nós, quando então assumimos um compromisso com o nosso Deus, Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele nos quer por inteiro, e não apenas uma parte. Então não adianta eu fazer uma parte que agrada a Deus e deixar outras partes e achando que Deus não vai observar isso, porque Ele vai. Então, esse rei Amazias, ele representa quem segue o padrão de Deus parcialmente, até um certo ponto. Ele representa aquele crente que observa o padrão, mas ele faz concessões, sabe? Não, tal, eu sou crente, mas não sou bobo, né, pastor? O senhor sabe, tal. Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata, né? Eu sou crente, mas é assim mesmo, Deus te entende, Deus perdoa. Então, faz concessões, negocia princípios, algumas coisas,
negocia, faz concessões, dá brechas no jargão dos crentes. É como aquele estudante, esse crente que segue parcialmente, que não tem interesse de coração, é como aquele estudante que estuda só para fazer a média na escola, na faculdade. Não, estuda só para fazer a média, para passar, né? É relapso, é negligente, é o crente medíocre, é aquele crente do famoso não tem nada a ver, nós estamos na era da graça e por aí vai, né? Lembrando que medíocre significa na média, tá? Só para não achar que eu estou ofendendo ninguém, né? Então, esse rei Amazias representa esse tipo de relacionamento com Deus. Relacionamento, sabe, que vou até certo ponto. Vou ser fiel até certo ponto. Vou manter um compromisso até certo ponto. Imagine se eu chegasse lá, um dia eu sentei na sala do meu sogro, no sofá, e fui lá pedir permissão a ele, que existia isso, né? Fui lá pedir permissão a ele para namorar com a Fátima, né? E aí ele me deu a permissão, né? Aí imagine eu chegasse para ele lá e falasse assim: olha, eu quero assumir um compromisso com a sua filha, segunda, terça, quarta e quinta, mas sexta, sábado e domingo eu estou fora. Você acha que ele ia permitir isso? É óbvio que não. Então, amados, muitas vezes, isso é o que muitos crentes fazem no seu relacionamento, no seu compromisso com Deus. Você, eu estou contigo domingo, quarta-feira, conta comigo aí, estamos juntos. Eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, né? Abro mão de tudo, etc, etc. Agora, segunda e terça, quinta, sexta, sábado, Deus, Jesus, não pode contar, não faz parte da vida desses cristãos. E eu não estou falando de ativismo, não. Não estou falando de estar na igreja de domingo a domingo, de manhã, de tarde, não estou falando disso, não. Estou falando de vida com Deus, de relacionamento com Jesus. Estou falando de inteireza de coração, porque meu coração está com Jesus aqui agora, mas daqui a pouco o culto vai terminar e eu vou embora para casa. E no caminho e lá na minha casa, meu coração continuará pertencendo a quem? Ao Senhor. E é assim que tem que ser. Então, o terceiro exemplo que eu quero citar, quero utilizar nessa noite, está também em 2 Crônicas, capítulo 34 agora, versículos 1 e 2. 2 Crônicas 34, vamos lá, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Meus irmãos, e fez que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Andou nos caminhos de quem? Do Davi. A Bíblia fala seu pai, mas é antepassado, né? Porque isso aqui é quase 400 anos depois de Davi. Josias, a gente leu o primeiro exemplo do rei Amon, né? Que não seguiu o padrão do rei Davi. Josias era filho do rei Amon. O que demonstra que o filho de peixe, o quê? Não é peixinho, seja para o bem, seja para o mal. Porque mesmo o pai dele não seguindo o padrão
de Deus, mesmo o pai dele não buscando a Deus com inteireza de coração, o que ele fez? Ele buscou, ele decidiu que na vida dele seria diferente. Por isso que não tem esse papo furado de maldição hereditária, de não sei o que, nada disso. Os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos dos pais. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Então, o rei Josias, ele seguiu o padrão do rei Davi por inteiro. E vocês percebem assim, como a palavra de Deus, ela é detalhista, ela é precisa. Sabe? Como ela pontuou, fez questão de pontuar no outro lá, olha, ele fez o que era reto, mas não com inteireza de coração. E aqui, novamente, o escritor sagrado, ele registra, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai Davi, andou nos caminhos de Davi, que era a referência que Deus tinha dado para eles. Então, e ainda frisa, sem se desviar o quê? Deles, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, ele seguiu o padrão que Deus tinha dado para ele 100%. Ele buscou a Deus como Davi buscou, com inteireza de coração, com um coração totalmente entregue ao Senhor, seu Deus. Então, o rei Josias, aplicando a nossa vida, a nossa realidade, o rei Josias, ele representa aquele cristão que nunca está satisfeito, que exige mais de si mesmo, aquele cristão que quer fazer o melhor para o seu Senhor e Salvador. Aquele cristão que não se contenta com, não, tá bom porque é para o Senhor. Não tá não. Não tá não. Talvez esteja bom até para os irmãos, para mim, mas dentro de mim, dentro dele, aquele cristão sabe que, olha, eu posso dar mais ao meu Deus. O meu Deus merece mais do que isso. Merece mais de mim. Eu posso fazer mais. Eu posso dar mais. Eu posso servir mais. Eu posso adorar mais. Eu posso me comprometer mais. O rei Josias representa aquele cristão que nivela o seu padrão de vida com Deus por cima, não por baixo. Ele põe o nível da sua vida com Deus, ele mede por cima, não por baixo. Não com aquela conversa fiada de, não, todo mundo faz isso, eu vou te dar aquela resposta que a mamãe te dava. O quê? Você? Não é todo mundo. Então, não importa se todo mundo está fazendo tudo errado. Vamos nós fazer o que era certo, o que é certo. Imagine viver nos tempos de Noé. Imagine Noé, Deus olhou, toda a humanidade estava corrompida. Você tem noção do que é isso? Mas a palavra de Deus fala, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé pôs um sorriso no rosto de Deus. No meio de toda aquela podridão, daquela sujeira, daquela geração perdida e maligna, havia um homem, o quê? Justo, que não fazia o que todo mundo fazia. Todo mundo está fazendo, o problema é deles, eu vou manter a minha integridade. E a palavra integridade significa exatamente isso, inteireza. Então nós precisamos ter um coração, precisamos ter inteireza de coração, ou seja, ter um coração íntegro, um coração verdadeiramente 100% entregue, dedicado, consagrado a quem? Ao nosso Deus. Porque Ele não quer nada menos do que isso de nós. Então,
o rei Josias, ele representa esse cristão, representa o cristão que compreendeu que foi salvo para avançar no caminho da salvação. E quando a gente é salvo em Cristo Jesus, tem um caminho à nossa frente e a placa diz assim, santidade. E a gente precisa seguir por esse caminho. Não é, eu fui salvo, ok, vou sentar aqui, colocar o meu crachá e esperar Jesus voltar. Não, a gente precisa avançar na salvação, avançar na vida cristã, avançar no caminho da santidade. São os homens e mulheres de Deus, são os homens e mulheres segundo o coração de Deus. O rei Josias representa esse tipo de cristão. É aquele homem, aquela mulher que é verdadeiramente reconhecido como segundo o coração de Deus. Então veja bem, o padrão que Deus forneceu para esses homens foi o grande rei Davi. Agora, nós estamos na dispensação da graça. Isso significa que nós temos um padrão muito maior, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, mais é exigido. Então, na dispensação da graça, nós recebemos muito mais, por isso Deus nos cobra muito mais, ao contrário do que se diz por aí. Então, na dispensação da graça que nós vivemos, nós temos um padrão muito maior do que o rei Davi. O nosso padrão é quem? O nosso Senhor e Salvador, Jesus. Vamos a João 13, versículo 15. João capítulo 13, o Evangelho. João capítulo 13, versículo 15. Todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque quem está falando é o Senhor Jesus. Eu vos dei o exemplo. Eu iniciei a mensagem dizendo que sobre o exemplo, né? Então, veja bem, Deus não espera, amados, que nós sejamos apenas como Davi. A ordem de Deus é para nós irmos além, para nós sermos como Davi e muito mais. Deus espera que nós sejamos como o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós. Esse é o padrão que Ele nos deu na era da graça. Ele é o nosso maior o quê? Exemplo. O padrão cristão é alto, sim, é alto. É alto, pastor? É alto, é altíssimo. Mas não é inatingível. Nós devemos reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Nós devemos fazer uso do poder do Espírito Santo que está sobre todo cristão. É sobre isso. O poder do Espírito na vida do cristão, a graça de Deus, não é carta branca para ficar crente, ficar pecando com sem vergonhice. Não. A graça de Deus na nossa vida é para nos capacitar a fazer coisas que nós não teríamos como fazer. Como, por exemplo, perdoar quem nos ofende. Como, por exemplo, negar a nós mesmos. Negar nossa própria vontade. Você está querendo fazer uma coisa, mas você fala assim, não, eu não vou fazer por temor ao meu Deus, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus, mas eu quero fazer aquilo ali, mas eu não vou fazer, porque vai desagradar o meu Deus. Quem te dá condição e força para conseguir fazer isso é a graça de Deus. Porque, como eu falei, se a gente ficasse por nossa conta, a gente vai lá e vai fazer tudo que a gente tem vontade, que é só coisa ruim aos olhos de Deus, ainda que possa parecer boa aos nossos olhos, mas é reprovado aos olhos de Deus. Então, amados,
o poder do Espírito que está sobre todo cristão, todos, sem exceção, todo aquele que confessa Jesus recebe o Espírito Santo. No momento da sua conversão, no momento que entrega o seu coração ao Senhor. E ele tem esse poder que vai se aperfeiçoando na fraqueza de pessoas como nós. De pessoas que não somos infalíveis, mas de que tenha certeza, você falha menos hoje do que falhava ontem. Você agrada mais a Deus hoje do que agradava mês passado. Essa é a análise que nós precisamos fazer. E não de achar que, no dia que aparecer uma auréola na minha cabeça aqui, eu vou saber que agora eu sou santo de verdade. Não. A santidade não é sobre isso. A santidade na Bíblia não é sobre isso. Isso aí é o que o diabo inventou para te enganar e te desestimular a buscar a santificação. Porque quando a gente enxerga a santidade como uma coisa inatingível, a gente nem tenta. A gente nem vai buscar por isso, porque vai falar, não, isso aí não tem como. Aí a gente ouve coisas do tipo, não, só lá no céu. Se é lá no céu, por que Jesus está mandando seguir o exemplo dele aqui e agora na terra? Será que Jesus não sabia o que ele estava falando? Então veja bem, o nosso Senhor, ele não se deu 50%, 90%, ele se deu por inteiro. Ele se deu na cruz por inteiro. E como ele se deu por inteiro, ele espera de nós o quê? O mesmo, eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Assim como eu fiz, vocês devem fazer. Então, ele se deu por inteiro, nós precisamos também nos dar por inteiro. É possível ser um cristão, amados, é possível ser um cristão de baixo padrão. Sabia disso? É possível ser um cristão de baixo padrão. Infelizmente, isso é possível. Basta nós darmos uma olhada no nosso tempo, à nossa volta, no meio dos cristãos, dos ditos evangélicos dos nossos dias. Basta nós olharmos. Mas, contudo, Deus não nos chamou para sermos bons cristãos. Não, fulano é um bom cristão. Não, eu não quero ser reconhecido assim, não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Jesus disse, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Deus nos chama para sermos reconhecidos como Eliseu foi por aquela mulher. Olhando pela janela, e ela falou assim, ali vai um bom cristão. Foi isso? Ela falou? Não foi, não. Ela falou, eu vejo que aquele ali verdadeiramente é um santo homem de Deus. Mas olha só, ela reconheceu que ele era santo, mas ele entrou na casa dela e comeu e dormiu, mesmo sendo santo. Então veja que santidade não tem a ver com nada disso que colocaram na cabeça de muitos cristãos. A santidade que a palavra de Deus nos convoca a viver é uma vida de consagração, é inteireza de coração ao Senhor. É estar, seja lá na situação que for, na localidade que for, na ocasião que for, e falar, não, cara. E às vezes é você sozinho, você e sua consciência. E a consciência é a voz do Espírito falando conosco, para quem é cristão. Você e a consciência, e o Espírito fala assim, não, cara, isso aí, você está sozinho ali. Não, isso aí está errado, faz isso não. Não vai isso não, faz isso não, não vai nessa não. Isso é inteireza de coração, é isso que nós precisamos buscar. Uma vida inteiramente consagrada ao nosso Deus. Então, amados, o padrão que nós seguimos ou não seguimos,
é que vai definir o tipo de cristão que nós vamos ser. Nosso padrão é Jesus. Aí, como eu disse, tem 3 opções. A gente pode seguir por inteiro, a gente pode seguir em parte, ou a gente pode não seguir. Muita gente, quando se apresenta Jesus para elas, qual é a opção que elas escolhem? Número 3, elas escolhem não seguir. Não, eu não quero seguir, não quero saber disso aí. Eu não quero abandonar isso, deixar minha cervejinha, eu não quero deixar as 3 amantes que eu tenho. Não, eu não quero. Eu estou fora disso. Eu não quero viver para Deus, não, eu quero viver para mim mesmo. Não, eu estou fora. É a opção delas. E caso não haja arrependimento, ao final elas vão colher o fruto disso, dessas escolhas. As outras 2 opções têm a ver com alguém que decide seguir a Jesus. Mas uma opção é muito perigosa, que é seguir a Jesus em parte, até certo ponto, que é seguir o exemplo de Jesus só naquilo que me convém, só naquilo que eu concordo. Eu já falei para vocês aqui, vocês não vão se escandalizar, já me ouviram falar isso aqui. Tem várias coisas na Bíblia que eu não concordo. O ser humano fala, não concordo, gostaria que fosse diferente. Mas não interessa se eu concordo ou não. Eu obedeço. Amém? Nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Concordando ou não. Até porque nós não somos chamados a concordar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós somos chamados para obedecer a Deus. Deus não falou assim, vem, vê se você concorda e tal, o que você acha. Não, Deus não nos pediu opinião, irmãos. O ser humano é que está se achando demais. A arrogância, desde o Éden, a arrogância, a soberba, a prepotência do ser humano é uma coisa absurda. O pecado central do ser humano, basicamente, é esse. É o orgulho, desde o começo. É a soberba. É achar que ele pode mais do que Deus, que ele pode ser igual a Deus, que ele pode. Não pode. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Deus nos deu uma porção de glória, como filhos seus, feitos à sua imagem e semelhança, mas a glória dele é só dele. A dele é só dele. Então, qual é o tipo de cristão que você quer ser? Quais são os exemplos, quais são os padrões que nós temos seguido? Os padrões dessa geração, dos nossos dias, ou os padrões que a palavra de Deus nos apresenta? Quero fechar com um texto em Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8. Tito, capítulo 2, Tito 2, versículos 7 e 8. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e severidade. Linguagem sã e irrepreensível, para que os pensares se vergonhem, não tendo nenhum mal. Que dizer de vós? Jesus falou, eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, vocês devem fazer. E aí a gente se depara com esse texto agora, bem depois de João. Porque o fim de todo aquele que segue exemplo é também se tornar o quê? Um exemplo.
Na medida em que eu sigo a Jesus, quanto mais eu seguir a Jesus, quanto mais eu me parecer com Jesus, mais eu serei tido como um bom, o quê? Exemplo. Pastor, eu pensei que era pecado ter irmãos, irmãs, homens, mulheres de Deus como exemplo. Não, não é não. Está vendo aí, está na Bíblia. Paulo está dizendo para Tito, olha Tito, em tudo seja você o quê? Um exemplo. Ele estava responsável por uma igreja. Paulo está falando, olha, Tito, seja você o exemplo para essas pessoas aí. Que elas olhem para você e não vejam o homem Tito, mas que elas vejam Cristo em tudo. E aí ele vai exemplificando na doutrina que você ensina, na maneira que você fala, na sua linguagem, que elas não vejam um homem qualquer, mas que elas vejam um homem que é exemplo para elas, porque é um homem que busca todos os dias seguir o exemplo de Cristo. Ainda que seja um homem que coma, beba, durma, fique doente, mas, como Paulo disse, sede meus imitadores, na medida em que eu sou um imitador de quem? De Cristo. Então, o fim de todo aquele que segue exemplo é ser exemplo. Cristo seguiu exemplos e os superou, tornando-se o maior e melhor exemplo de todos. O Senhor Jesus, você lembra? Ele cresceu, aos 12 anos ele estava no meio dos doutores da lei, fazendo ouvindo, né? E fazendo perguntas, ou seja, aprendendo ali com eles, seguindo exemplos. Só que ele superou todos os exemplos que ele encontrou ao longo da sua vida. E ele se tornou o maior e o melhor exemplo de todos para todos nós. Por isso, ele, o Senhor, ele não espera nada menos de nós, a não ser que nós sigamos o seu exemplo, para que nós também nos tornemos exemplos neste mundo. Neste mundo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uns ventos de doutrinas que sopram no nosso meio, que a Bíblia chama de ventos exatamente por isso, porque você não sabe de onde veio, eu não sei de onde veio essas coisas, mas a gente vê isso no nosso meio. E uma coisa que entrou no nosso meio foi esse negócio de perfeição é no céu. Não olha para mim não. Não olha para mim não, olha para Jesus, não é isso? O pessoal fala. Não olha para mim não. Irmãos, do alto da minha humanidade, como ser humano, como um homem que tem compromissos, contas para pagar essa semana e tudo mais, que precisa ir ao médico. Mas veja bem, se eu não puder minimamente ser um exemplo para você de vida com Deus, de seguidor de Jesus, eu não posso estar aqui nessa função. Eu não posso. Não faz sentido. Não faria sentido isso. Não faria o menor sentido. Então, veja bem, eu ouso dizer o que o apóstolo Paulo disse, seguindo o exemplo dele. Olha para mim. Quando ele e João encontraram o cego lá, o paralítico, à porta do templo, pedindo dinheiro, ele falou assim: olha para nós. Olha para nós.
Ele olhou: não temos prata nem ouro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para nós. Estou falando Paulo, né? Não foi Paulo, foi Pedro e João que estavam nesse episódio. Paulo foi quem disse: sede meus imitadores. O dia que um homem de Deus, que está à frente do rebanho do Senhor, não puder dizer essas palavras, ele não é digno do cajado que está nas suas mãos. Ele deve entregar para outro obreiro mais qualificado. Então, meus amados e irmãos, todos nós podemos ser exemplos. Não caia nesse papo furado. Ah, não olha para mim, olha para você sim. Porque seus filhos me veem aqui 1, 2 vezes na semana, mas estão com você todos os dias. Quem você acha que vai ser exemplo para eles? Eu? Seu marido, a sua esposa, me vê aqui com a mesma frequência. Quem vai ter que dar exemplo? Quem vai ter que ser exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus no seu lar? O pastor? Diego? Entende? Não caia nesse papo furado. Todos nós podemos e devemos ser exemplos. Agora, é verdade, qualquer pessoa pode ser exemplo. Exemplo bom ou exemplo mau. Está cheio de maus exemplos aí, por aí mundo afora, não é assim? São exemplos de coisas ruins, do que não se deve fazer. Então, a escolha entre ser um bom ou mau exemplo pertence a quem? A cada um de nós. A gente vai ser exemplo de alguma coisa, isso é fato. A gente só tem que escolher se a gente quer ser um bom exemplo ou um mau exemplo. A gente só tem que decidir se as pessoas vão olhar para a nossa vida e falar assim: olha, é isso aí, é disso aí, é isso aí que se trata. É por aqui que eu quero caminhar. É por aqui que eu quero seguir. Ou se a pessoa vai olhar e vai falar: sabe, olha, esse homem aí, essa mulher aí, diz que é crente, mas aí vem aquela maldita frase, né? Para ser crente igual ele ou ela, prefiro não ser. Se for mentira, inveja, intriga, glória a Deus. Calúnia, glória a Deus. Segue teu rumo. Agora, o duro é que muitas vezes essa fala tem fundamento. Muitas vezes essa fala é verdadeira. Então, meus amados, concluindo, não se contente em ser um crente medíocre. E eu já disse, um crente medíocre é um crente que fica na média. Como aqueles alunos que fazem só a média para passar. Não se contente com isso. Ah não, pastor, tal, é assim mesmo, e tal, Jesus é meu Senhor, coisa e tal, eu quando eu posso, e isso e aquilo. Não se contente com isso. Deus tem mais para você, para mim. O Senhor Jesus espera muito mais de nós. Então faça sempre o melhor para Deus. Ofereça o seu melhor sempre. Não é o melhor do outro não, tá? Não fica olhando para o outro, o que o outro fez tem que fazer também. Ananias e Safira morreram por conta disso também. Porque viram Barnabé fazer uma coisa e quiseram fazer a mesma coisa. Não. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Aquilo que você sabe que é o seu melhor.
O seu melhor não é o que o outro faz. O seu melhor é aquilo que Deus sabe que está dentro de você, que você pode oferecer a Deus. E que você também sabe. Deus também sabe. Então, melhor é aquilo que se aperfeiçoa a cada dia, com base no padrão que Deus nos dá, que é Jesus Cristo. Então, o nosso modelo é Jesus, a nossa medida é Jesus, o nosso padrão é Jesus. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra revelada de Jesus Cristo, toda ela, né? Para o desespero de alguns, toda ela, de capa a capa, é a palavra de Deus. Toda ela é o prumo das nossas vidas. Não aceite nada menos do que isso. Amém? Que nós possamos alinhar a nossa vida pelo prumo da palavra de Deus, para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar com inteireza de coração, Pai. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que se entregou por inteiro, que se humilhou por inteiro, que se fez servo de todos, mas que foi glorificado pelo Pai. Que nós possamos, da mesma forma, Senhor, seguir esse exemplo, sermos bons exemplos, darmos bom testemunho, sermos boas referências, para a glória do Teu santo e bendito nome. Muda, Senhor, o nosso coração. Nos dá, Senhor, um novo coração em nome de Jesus. Tira, Senhor, se ainda falta algo, se ainda há algo que não agrada ao Senhor, como disse o salmista, vê se há em nós, vê se há algo mal no nosso coração, algo que não te agrada, Senhor, e opera em nossas vidas, que nós possamos servir ao Senhor não em partes, que nós não tenhamos uma vida de migalhas, de pedaços, que sirvamos ao Senhor com pedaços, com sobras, com migalhas, não, mas que nós verdadeiramente possamos nos entregar por inteiro, entregar o nosso coração por inteiro, que tenhamos todos inteireza de coração e prossigamos em conhecer, que prossigamos em buscar ao Senhor e conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.